Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book. Esta é a série onde eu estou lendo toda a Bíblia Sagrada. Comecei pelo Novo Testamento, a partir do livro de Mateus, e vamos até Apocalipse. Quando completar todo o Novo Testamento, vamos para o Velho, iniciando em Gênesis. Obrigado a você que nos acompanha nesta leitura todos os dias. Que Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito, por favor, dá um clique no botão inscrever-se aqui no canal, também curta, compartilhe, ative as notificações e fique sabendo de tudo que a gente publica por aqui. Muito obrigado a você que nos prestigia. Que Deus guarde a tua casa, que Deus guarde a tua vida e que Deus guarde a tua família. A Bíblia que está sendo utilizada para essa leitura é a Bíblia de Estudo de John Wesley da Sociedade Bíblica Brasileira. Leitura feita no último vídeo foi Lucas capítulo 19. Você que acompanhou conosco foi Zaqueu o publicano, a parábola das 10 minas, Jesus entra em Jerusalém e também Jesus chora ao ver Jerusalém e, por último, a purificação do templo. Vamos para a leitura agora do capítulo de número 20 com o título A Autoridade de Jesus. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram: Diga-nos com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era, e Jesus lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade eu faço essas coisas. Versículo de número 9, do capítulo de número 20, a parábola dos lavradores maus. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por um prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe desse do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou outro servo, mas também a este espancaram e, depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandando ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, o expulsaram. Então o dono da vinha disse: O que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez eles o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si. Este é o herdeiro. Vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram: Que tal não aconteça. Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: Que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado esta parábola contra eles, mas temiam o povo. A questão do imposto, versículo 20 do capítulo 20 do livro de Lucas. Eles passaram a vigiar Jesus. Enviaram espiões que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governo. Então lhe perguntaram: Mestre, sabemos que o senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito
pagar a César ou não?" Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: "Mostre-me um denário. De quem é a figura e a inscrição?" Eles responderam: "É de César." Então Jesus disse: "Pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados das suas respostas, calaram-se. Versículo 27 do capítulo 20, os saduceus e a ressurreição, no livro de Lucas. Chegando alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: "Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve se casar com a viúva e gerar descendência para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo, o terceiro também, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram-se com ela." Jesus então respondeu: "Os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e também o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem." Então alguns dos escribas disseram: "Boa resposta, mestre", e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Cristo, o filho de Davi. Versículo 41 do capítulo 20 de Lucas. Mas Jesus lhes perguntou: "Como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés." Portanto, Davi chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Jesus censura os escribas. Versículo 45 do capítulo 20 do livro de Lucas. Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: "Cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo."